Antes da prova, antes de fazer a prova, eu disse, eu acho que vai cair uma questão de assunto tal. Eu disse pra ela. Ah! Aí lembrou, né? Pois Deixa eu falar uma previsão. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Stellarcast. Dessa vez será um Stellarcast diferente. Nós vamos entrevistar um casal de aprovados que começaram ali estudando juntos, ali batalhando juntos e adivinhe, passaram juntos. E eu quero apresentar a vocês esses dois alunos do Stellar Curso que foram aprovados no concurso de soldado do Pará. Sejam bem-vindos, Igor e Jéssica. Satisfação imensa receber vocês aqui nesse Stellarcast. E vamos conhecer um pouquinho dessa história de vocês, né? Como é que foi lá no início, como é que... Vou perguntar também como é que vocês se conheceram, mas vamos deixar aí mais pra frente, beleza? Igor, já te imaginou aqui? Te Cara, imaginava muito aqui? Cara, eu assisti os outros Stellarcasts, né? Mas eu sempre ficava pensando, será que um dia vai ser eu ali? A gente até acha que não, né? Até que chega o dia. Exatamente, é muito bacana isso, né? A gente imaginar, ver aqueles vídeos e tal, e falar, pô, um dia vai ser eu e tal, estando lá. E tu, Jéssica, já te imaginou assistindo aqui? As outras pessoas que vieram aqui, que não era nesse estúdio, era outro estúdio, né? Na Já te ima- verdade, assim, eu nunca me imaginei aqui e muito menos com meu namorado, né? Somar contra-cheques é o Pois é. objetivo. Olha que massa agora, né? Somando dois contra-cheques aí, vai dar pra fazer umas viagens top aí, não vai não? Vai dar certo. Já, Bati o portal. pois é, rapaz, vai dar pra fazer muita viagem aqui, dá pra conhecer o Brasil e muitos outros lugares aí do mundo aí, com Sim. certeza. Mas assim, como é que foi, Igor? Como é que foi ali a história do Igor ali no fundamental, ali no ensino médio? Como é que foi o aluno Igor, né? Como é que foi? Cara, assim, quando eu tava no 9º ano da escola, né? Eu já comecei a ter uma admiração muito grande pelas carreiras militares, pelas carreiras policiais, de bombeiro militar também e tudo mais, certo? Só que eu não conhecia ninguém que pudesse me passar uma visão de como era esse mundo, entendeu? Até que eu conheci um professor meu da escola. Ele era bombeiro militar aqui do Maranhão, certo? E aí ele começou a abrir minha mente, né? Falando de concurso de ESA, da EPCAR, da EEA, se não me engano, que são de cadetes da aeronáutica, né? Sim. Do próprio CFO aqui do Maranhão, entendeu? Só que aí ele falou uma coisa que me deixou meio perplexo. Ele disse que para você entrar, você tinha que estudar muito e fazer uma prova de concurso. Aí eu fiquei logo assim, cara, isso não é para mim. Isso é muito difícil. O mundo militar, o mundo de concurso ali não é para mim. Eu vou seguir uma carreira de graduação na faculdade e tudo mais e ter um emprego como todas as pessoas têm, né? Sendo normal. Só que aí, quando eu fui chegando no meu ensino médio, eu fui entendendo mais sobre a economia, como funciona, né, o mercado de trabalho e tudo mais. E eu percebi que hoje em dia as profissões estavam cada vez mais ficando mais, como é que a gente pode dizer, disputadas, né? Cada vez mais títulos as pessoas tinham e menos emprego tem de oferta, né, e tudo mais. E aí eu conheci outras pessoas que eram também professores, né, tinham suas licenciaturas e tudo mais, e tinham também essa paixão pelo militarismo, pelos concursos policiais, né, no caso. Um deles foi um amigo nosso, meu e do meu pai, né, chamado de Lucas. Ele era formado, se não me engano, em ciências, alguma coisa assim. E ele era professor. Não, calma, esse é o outro. Ele era formado em ciências, né? Ele era professor e tudo mais. E aí ele botou na cabeça dele que ele ia ser concursado e que ele ia ser policial federal. E aí no ano de 2021, ele começou a estudar e tudo mais, no ano de 2020, na verdade, né? E aí em 2021 ele falando comigo e tal, dizendo, rapaz, eu passei naquela prova lá que eu te falei. Qual? Aí ele me disse, Polícia Federal, cara, eu passei pra papiloscopista. Pô, eu nem acreditei naquilo ali, porque até então, quando a gente vê as coisas na internet, é uma coisa. Quando a gente conhece uma pessoa que passou, porque até então, pra mim, isso era impossível. E Algo muito ele, distante e tal, exatamente. quando é perto da gente ali, chega... Aham. Não, E ó. ele era do interior do Maranhão, cara. Ele era da cidade de Bom Jardim, se não me engano, que ele me Sim. falou, entendeu? Aí eu fiquei, caraca, velho, se esse cara conseguiu passar, uma pessoa assim próxima da gente, né? Por que que eu também não posso? Ainda mais que tu falou uma coisa interessante também, que tu viu muita gente já formado, né? Com Sim, certeza tu viu pessoas que já têm graduação, desempregado, desempregados. desempregada, e sem ter estabilidade nenhuma, né? Porque você seguindo esse caminho, fazer faculdade, passar ali 5 anos na faculdade, depois
não é garantia de emprego nenhum, que a gente vê a quantidade de pessoas ali, engenheiros trabalhando de Uber, engenheiros trabalhando em outra área, não só engenheiros, mas formados, né? Não tem emprego. Essa é a grande realidade. E o concurso público acaba sendo ali te dá uma estabilidade, uma saída ali para te dar pô, tem uma segurança aqui para minha família, para eu ter uma vida tranquila, com estabilidade, saber que eu vou ganhar meu salário certinho naquele mês, naquele dia daquele mês. E com certeza tu viu muito isso, né? Sim, sim. E isso também foi uma motivação pra ti? Sim, sim, com certeza. Primeira coisa é que quando eu descobri, né, que no mundo dos concursos, no mundo das carreiras, você tem estabilidade, eu pensei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero é estabilidade. Porque até então, eu sempre pensava numa carreira que me desse estabilidade profissionalmente. E eu não achei, cara, não achei. Entendeu? É, óbvio que todas as carreiras são muito dignas, né? Mas até então nenhuma te dava uma estabilidade de, por exemplo, tu ter aquele emprego e tu conseguir crescer e até o final da tua aposentadoria tu tá naquele emprego, entendeu? Quando me surgiu a vontade, né, eu acho que eu tava ali no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu decidi pra minha vida, entendeu? Que eu queria ser um policial militar ou um bombeiro militar. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, entendeu? E desde então eu já comecei a estudar e tudo mais, mas não deixando os estudos para o Enem, para uma faculdade de lado, até porque eu sempre reconheci que a gente precisa ter uma graduação ou uma licenciatura, né? Além de seguir o teu sonho, Cara, é massa o entendeu? cara ficar antenado nas orientações que as pessoas estão nos dando. Ó, tu Sim, observou um professor teu falando uma coisa que talvez tinha um monte de gente lá na turma e tinha gente exatamente. voando aqui, ó. Nem sabia o Conversa que era nem aquilo. se tocou, mas tu pegou, cara. Tu pegou? Sim, Bombeiro militar, polícia militar, tu pegou a informação, pô, isso aí é importante, isso aqui é legal. Tem gente que fica voando ali, não presta atenção, não se atenta, não pesquisa, né, cara? Tu não, tu foi atrás, tu pesquisou, pô, EA. Pouca gente sabe disso. Esses concursos sim, militares, ESA, EA, SPSEC, CFO, são nomenclaturas que talvez para a grande maioria não entende, mas, pô, isso são concursos de carreira militar que vai te dar uma estabilidade, né? Que nenhum outro curso de graduação vai te dar. O fato de você concluir 5 anos numa faculdade não vai te garantir nada. Já, se você tem uma carreira, passou em um concurso desse, é uma carreira, pô, é uma carreira, vocês passaram, né, em um sim, concurso, é uma carreira certa. Vocês vão entrar como soldado, podendo chegar aí, que até mudou agora a legislação, né, com a lei orgânica, vocês vão poder chegar até tenente-coronel, porque agora foi sim, mudado, né, vai ser mudado com a lei orgânica, muita coisa vai ser mudada, dependendo da situação, das carreiras de vocês, vocês vão chegar no oficialato, né. E assim, e tu, Jéssica, como é que foi esse caminho ali? Tu sempre pensou em seguir essa carreira de ser militar, concursada, ou tu também era. Em algum momento, tu quis fazer esse meio mais comum, né? Que é fazer faculdade e tal. Então, na verdade, minha história com os estudos começou no fundamental, né? Quando eu estava assim no sexto ano, uma professora minha, né, olhou assim para mim e disse assim: essa menina tem futuro. Falou pro meu pai e eu era de escola pública, né? Então assim, ela disse assim, ó, aqui no ambiente público, né, tem muitas falhas, né, do sistema mesmo. Então, falta de professores, falta aquela didática. Invista nessa menina. E aí, meu pai me levou para fazer uma prova de bolsas, né, de bolsas em escola particular. A gente sabe que tem seus benefícios em relação ao ensino particular, e eu passei. Então, do sexto ano até o terceiro ano, eu consegui ficar na escola particular, né? Tudo gratuito, tudo bolsa, auxílio mesmo. E aí, no meu primeiro ano, né, de Enem, eu sempre quis ir para a área de saúde, né? Ou faria medicina, ou enfermagem, ou a veterinária. E aí, quando eu passei para a veterinária. E no primeiro ano eu falei assim, ainda estou um pouco indecisa, o primeiro ano na veterinária. E depois de um ano, eu me entreguei aquilo de uma forma que eu só me via fazendo aquilo. E formada, depois de formada, eu vi vários colegas meus, né? Infelizmente, o mercado ainda assim é um pouco injusto com a classe, né? E aí eu vi colegas meus fazendo residência, pós-graduação, mestrado, doutorado e não tendo aquele retorno, né, de todo o investimento no ensino que a gente, né, se dedica nesses anos. 9 anos, 7 anos,
né? E não tem um retorno esperado, né? Claro que alguns se sobressaem, né? Mas uns ou outros ali. Então, eu decidi investir mesmo em concurso, né? E o primeiro concurso que eu quis prestar foi do CFO. Foi aí também que eu conheci o Igor, né? Nessa aventura. Até então eu queria ser policial militar, né? Só que aí o que me impedia ir pro bombeiro era olhar aquela parte do TAF da natação. Eu disse, Igor, eu só quero ser polícia porque eu tenho medo de natação, né? De não passar. E nisso, Igor, mas como assim? O bombeiro é melhor. A estabilidade também. É, Então, aí a gente se conheceu nesse trâmite estudando, né? Foram vários encontros e desencontros, mas todos os encontros e desencontros era estudando para algum concurso. e eu que dava beliscão nela, olha, presta atenção, isso aqui é importante. Pô, bacana. Então, nesse caminho, estudando para o CFO, Sim, que vocês se encontraram, Sim. e como amigos, estudando juntos e tal. Mas qual era a dificuldade que cada um tinha, né, nesse momento? Por exemplo, antes de começar o podcast, a gente conversou um pouquinho antes, né? E o Igor falou que em alguns momentos ajudava ela em algumas matérias. E eu sim. imagino que vocês têm algumas dificuldades. Qual era a dificuldade que cada um tinha e que talvez se vocês se ajudavam a estudar juntos? Sim, sim. Eu sempre fui muito bom nas exatas, na matemática, na química, na física, entendeu? E Jéssica já teve um pouco mais de dificuldade nessas disciplinas, mas por outro lado, ela era muito boa nas humanas e nas linguagens, né? Então a gente meio que se ajudava, entendeu? Eu sempre fui muito ruim em linguagens, né? Sempre fui muito ruim em gramática e tudo Continua. mais. Aí ela sempre me ajudava. Sim. Já por outro lado, eu sempre ajudava ela com a matemática, com a química, com a física. Porque, tipo assim, a gente que se empenha no assunto, estudar o assunto, a gente começa a ver as coisas de um outro modo. Quando a gente é aluno, a gente sempre olha pro nosso professor e pergunta, mas professor, pra que eu vou usar isso daí? Né? E eu, como sempre gostei muito de estudar, me empenhar, eu já vi as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, tu nunca te perguntou por que o gás de cozinha tem um cheiro? Entendeu? Então, o meu entendimento já me proporcionava entender isso e tudo mais. E aí eu sempre ajudei ela na parte das exatas. E, Entendeu? e existe um vício, né, que os alunos têm de, se eu gosto de exatas, tu quer ficar só em exatas, né? E Exatamente. talvez tu que era de humanas só queria ficar estudando humanas. Com certeza. Ah, porque aquilo ali é gostoso, né? Quando a gente tá acertando, a gente vai pro Sim, gabarito, eu acertei todas. Aí fica só naquilo. Só que é errado, né, cara? É errado estudar dessa forma. Você tem que estudar aquilo que você não é bom. E talvez esse encontro de vocês ajudou, né? Porque foi ajudou. um ajudando o outro. Sim, E como é que foi esse processo, assim, às vezes, pô, às vezes o cara tá namorando ali, às vezes, por exemplo, vocês trabalhavam nessa época? sim. Sim. Os dois trabalhavam? Os Inclusive, dois. às vezes eu tava na aula ali, respondendo coisa do trabalho, e ele, presta atenção, Presta aproveita teu tempo atenção, aqui. aproveita. Tu trabalhava em quê? Eu trabalhava como representante de medicamento da área veterinária, então às vezes ali eu estava respondendo cliente, dúvidas de medicamento. Então, assim, Igor sempre puxava minha orelha, né? Aproveita que tu Sim. tá aqui estudando e não tinha como, né? Tinha que se dividir entre o estudo e o trabalho. Era um trabalho EAD ou não? Como é que era? Não, era presencial, né? Mas assim, eu saía um pouco mais cedo e conseguia pegar as aulas do final do curso, assim, no finalzinho da tarde. Entendi. Então, tu trabalhava de manhã e de tarde ou era só de manhã? Isso, de manhã e de tarde. Então, tu não tu fazia sempre, quando foi que tu optou pelo online, assim? Por quê? Justamente por essa questão, né, de desencontros, né, de horários. Então, aí eu pesquisei bastante, opiniões também, e todo mundo me indicava, faz o Estelar, ele é bem objetivo, aulas curtas, práticas e objetivas para o que tu quer, que é o CFO. Então, foi aí que a gente em casa, né, Igor? A gente olhando assim a plataforma, e aí, amor, cadê o cartão de crédito? Qual é o cartão de crédito que vai rolar? Sim. Aí ele, Ah, o ó, teu. já que puxou o assunto, já que puxou essa parte do assunto, né, sobre o curso online, Sim. quando a gente estava no cursinho presencial, né, a gente vê que não é aquilo que a gente buscava. Porque, às vezes, o professor, ele ensinava um assunto que tu já sabia, ou uma coisa repetitiva, né, um assunto repetitivo, e não era aquilo que a gente queria, entendeu? A gente sempre conversou, né? Pô, a gente precisa Sim. de um curso direto, a gente precisa de um curso que resuma o assunto e entregue aquilo só que a gente precisa. Até porque a gente não quer ser professor da disciplina, a gente só quer acertar a questão, a gente só quer Sim. aprender aquilo, entendeu? E aí, um certo dia eu tava lá no Instagram vendo Reels, né? Aí passou um Reels de um militar com a espada no fundo, da parede do fundo.
Aí eu disse, rapaz, esse cara me convenceu. Era Capitão Maciel, Bora, né? Marcial. Esse cara me convenceu. Vamos dar uma olhada no curso dele. Foi. Quando a gente olhou o nome do curso, já tinha assim, Exatas Máximos. Eu digo, é esse. Porque nas exatas a gente vai ficar fera. Sim. Entendeu? Aí quando a gente fez a compra, quando a gente olhou lá os professores, Daniel, Jorge Gama, rapaz, eu disse logo, o senhor Não, desses Jorge professores eu Gama. não sou nem aluno, eu sou fã. Mas esses professores são muito fera. É, os Engraçado que uma vez a melhores, gente cara. encontrou. Foi o Jorge Gama, A gente né? contou até o Jorge Gama uma Foi? vez. Aí Vocês eu disse, falaram. bora lá, Igor. A gente Parecia acabou um não ídolo. conseguindo falar com ele. E é engraçado que a gente assiste tantas aulas da pessoa e a gente meio que fica amigo assim, Sim, né? sim. Quando a gente olha a pessoa, a gente, pô, eu conheço esse cara, pô. É, E a exatamente. gente quer falar e tal. Eu passo, eu vejo, acontece isso comigo, né? Quando eu sigo muitas pessoas assim também. Mas assim, quando vocês. Isso que tu falou é muito verdade, cara. Isso que tu falou é muito verdade. Porque assim, quando a gente tá no presencial, o que que acontece? Tu tá condicionado àquele planejamento ali. Exatamente. As aulas, por exemplo, a aula dessa semana vai ser de cinemática. Pô, mas cinemática eu já sei, pô. Eu quero estudar magnetismo. Tu com um Magnetismo. curso online, tu consegue fazer isso. Exatamente. Porque o que eu quero é essa matéria aqui, é esse assunto aqui que eu sou ruim. Então eu monto, eu tenho a flexibilidade de montar o meu cronograma. E às vezes tu fica preso a um padrão porque tem que padronizar aquela quantidade de alunos que estão ali e tu acaba te prejudicando. Já que no online não, tu monta, eu tenho certeza que vocês montavam, tu trabalhava de Sim, manhã e de sim. tarde, tinha tempo para estudar à E no dia que noite, né? você não pode, você olha no horário que Exato, dá. e tu monta teu cronograma de acordo com aquilo que tu precisa, ou seja, tu precisava era de exatas, e ele precisava era de humanas, então ele ia estudar aquilo que ele precisa e tu também estudava aquilo que precisa, então não ficava perdendo tempo assistindo uma aula que, pô, essa aula aqui eu já sei disso, mas já que o pessoal tá fazendo aí, bora pegar aqui. Perdendo tempo, cara. E Exatamente. o aluno ali, o cara que quer passar, ele tem que ser direcionado, pegar o tempo que ele tem e otimizar o máximo possível o tempo dele, né? E foi exatamente o que vocês com certeza fizeram, Sim, né? sim. Ó, uma coisa também que a gente conversou muito quando a gente começou a estudar pelo curso é o seguinte, a qualidade dos professores era totalmente diferente. Como assim? Quando tu tá no cursinho presencial, o professor ele te explica de uma forma rápida, né? Até porque a turma é grande, todo mundo precisa aprender. Já no cursinho online, né? No caso no Estelar, o professor, ele te ensinava várias formas, só que era muito rápido, entendeu? Tu sentia assim, cara, eu não aprendi dessa forma, mas eu já aprendi desse. O professor, tipo, como é que a E gente pode você dizer? fica com vergonha também de questionar. O professor, ele não é, como é que a gente pode dizer, monogâmico, vamos dizer assim, na explicação. Ele explica de várias formas e tu entende. Ele mostra como se fosse na realidade, como se eu estivesse num experimento. Cara, teve aula de Jorge Gama que a gente assistiu. Eu não me lembro qual foi o assunto, que ele desenhava os carrinhos lá e tal. Aí depois que não entendia com o carrinho, ele desenhava o ônibus. Era uma coisa assim, tipo PAPG. Eu ficava, caraca, esse professor é sensacional. É Nunca muito tinha visto bom, né? explicação. Tem a dica quente. Exatamente. E ainda tem... Dica Exatamente. quente. E ainda tem professor, em muitos cursinhos presenciais, eu critico mesmo. Teve professor em cursinho presencial que às vezes ele te ensina um macete que só serve pra questão fácil. E Sim. vou te cansar. Você que não tem experiência, você acha aquilo massa. Entendeu? Mas quando você pega uma questão difícil, você não consegue fazer. Entendeu? Já no Estelar, por exemplo, os macetes do Daniel, do Vieira, do Jorge Gama, tu usa pra qualquer questão. É tanto que eles provam na hora lá, no episódio Fazem de várias resoluções questões. de questões. Né? Exatamente, isso é importante mesmo, porque tem macete que só vai servir para aquela questão ali, mas Exatamente. quando ele ensina da forma que ele ensina, né, vai servir para todas as questões. Por isso que é ruim às vezes tu pegar muito macetezinho, porque tu vai ter que decorar um monte de macete. Sim. E quando tu aprende realmente de várias formas, e o Jorge Gama faz muito isso também, né? Eles fazem tem essa forma, tem essa forma e tem essa forma. Aí você escolhe qual que você, né, gosta mais. E como é que foi ali? Tu também trabalhava nessa época? Trabalhava. Trabalhava em quê? Cara, assim, quando eu tava na faculdade, eu estudava à tarde, né, na UFMA, eu faço química na UFMA, né, eu estudava à tarde na UFMA, e eu trabalhava num bar à noite. É mesmo? Eu pegava do horário de 5 da tarde até 2 da manhã. É. Lá era bar, delivery de bebidas, delivery de comida, de lanche, era tudo. Entendeu? Eu trabalhava esses todo dia, praticamente. Sábado e domingo eu dobrava pra me ganhar mais e pra mim também poder folgar na semana, nos dias que eu precisava estar na UFMA. Entendeu? Entendi. Porque a gente tinha aula prática, né? Que às vezes coincidia no horário da tarde, eu estar no trabalho e tal. Aí então eu trabalhava dobrado. E às na vezes. UFMA era que horas? Era tarde ou de manhã? Era tarde. Eu pegava sempre das 2. Não, assim, eu tinha disciplina, que era de manhã, das 8 às 11,
às vezes das 8 às 11h30, e à tarde, que às vezes era das 2 até às 18h30, às vezes das 2 até às 7h20, 19h20, no caso. Pô, era Entendeu? sugado, né? Porque que era... Sim. Eu nunca imaginei que ele levava essa vida. Tu não sabia, não? Como Não assim tu fazia. namorava com ele? Nessa época Não, você a já gente era namorava, só não? amigo. Ah, A gente nessa era época só vocês amigo eram só nessa amigos. época. Amigo. Aí ele Entendeu? chegava lá com o olho fundão. Não imaginava, não imaginava. Ainda mais que ele era muito inteligente. Aí eu falava, meu Deus, como é que esse cara estuda, trabalha, Não tem é? essa rotina toda? E depois ele foi me contar, eu falei, meu Deus, nunca passou 1% na minha cabeça. Porque assim, ó, Porque... sempre que eu pegava um intervalozinho lá no trabalho, eu tava olhando o livro, eu tava, Entendi. entendeu? E eu ainda tinha que me redobrar, porque às vezes eu tava fazendo atividade da faculdade, estudando pra prova da faculdade, aí eu respondia a questão da UEMA pra um lado, respondia a prova, eu estudava assunto assim, assim, assado, entendeu? Então, E fora que tu ficava até 2 da manhã, pô. No outro dia é, moído, meu irmão. era Tu tinha moído, que era moído. acordar... Tu acordava... Não tinha como acordar Rapaz, tão cedo assim, né? Já eu dormindo tava duas um da manhã. robô, eu tava um robô nessa época. Eu só acordava e ia embora, entendeu? E o que que te motivava mais nessa época, cara? O que que te fazia... Cara, quando eu tava trabalhando nesse bar, né, no caso, chegou uma hora que eu disse assim, eu não aguento mais. Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu não aguento mais trabalhar nisso aqui, O que foi entendeu? acontecer? Alguma coisa nesse dia específico? Não, cara, assim, foi exausto, eu não aguentava mais, entendeu? Por causa dos horários. Eu estudava, ia pra UFMA, às vezes eu saía da UFMA, vinha voado trabalhar, aí pegava trabalho, até 1h30 da manhã, por exemplo, ia pra casa, dormia, já acordava no outro dia, já tinha que estar na UFMA 8 horas, entendeu? Aí já tinha minha aula da UFMA, às vezes no horário, no intervalo que eu tinha de aula de manhã, pro horário da aula da tarde, às vezes eu nem almoçava, eu tirava um cochilo no banco da UFMA, entendeu? Nos bancos lá da pracinha da UFMA. E às vezes a gente tá nessa loucura, pô, né? A gente tá É, nessa corrida absurda, a gente não vê e o tempo tá passando, pô. sim, E sim. teu tempo tá passando, né? E tu fica, caramba. Mas tu falou que deu um start, Deu né? um Tu deu um start. start assim, pô, eu tô vacilando. Qual foi esse momento que tu chutou o pau mesmo da barraca e tu deixou de... Foi quando eu percebia também que, além de eu estar trabalhando muito, o dinheiro que eu recebia, ele só mantinha a minha correria do dia a dia, entendeu? Eu não conseguia, por exemplo, se eu quisesse comprar um computador para me estudar melhor, né, de uma forma melhor, eu não conseguia. Porque senão eu não ia ter como bancar os meus gastos, né, de estudo e tudo mais. Tu morava só? Não, eu moro com a minha mãe, Entendi. Mas tu ajuda também, entendeu? né? Tu ajuda Tudo, nas tudo, coisas. tudo gera gasto. Tudo gera Entendi. gasto, entendeu? Entendi. Aí foi que eu comecei a estudar mesmo direto, entendeu? Até os meus amigos lá do bar também ficavam dizendo, rapaz, Igor tem futuro, Igor vai ser Não alguma é Igor, é coisa. Aladim Era lá. Aladim, É. meu apelido, Ah, entendeu? é? Porque ela de... Era Aladim porque eu fazia as coisas rápido, entendeu? Pra sobrar... Entrega pra muito sobrar... rápido. Era pra sobrar tempo, Pra entendeu? sobrar... Os caras não sabiam. Esse cara fez várias entregas aqui pra sobrar tempo pra estudar. É, exatamente. Pô, massa. E tu, nessa época que vocês só eram só amigos, Sim. tu trabalhava, né, vendendo... Isso, eu fazia visitas em clínicas veterinárias, pet shops, fazia na parte de promotoria técnica de Sim. medicamento, né? Representação de laboratório. E à tarde, mesmo assim, chegando em casa 4, 5 horas, também ainda estava em negociação, né? De venda, de tentar ali sanar alguma dúvida em relação à medicação. E esse emprego, porque assim, às vezes quando a gente tá no emprego, que é mais tranquilo, o dele eu falo que ele fica... Ah, Pô, daí muita tinha que ficar em correria. pé, tinha que estar corrido e não sei o quê, e lidar com o cliente. Às vezes tem umas Sim, humilhação lá que, querendo ou não, tem gente que é mal educado que, sempre se tem. tu quiser contar uma história também, pode ficar à vontade de alguma história dessa que aconteceu. A gente não aguenta mais, a gente fica assim, pô, cara, eu não aguento essa vida aqui. Mas às vezes, quando a gente tá num emprego mais tranquilo, que eu falo mais tranquilo assim, eu sei que é pegado, mas era Sim, mais ali, venda, tu te acomoda mais rápido. É mais difícil tu perceber que tu tá numa situação ali que é desconfortável, querendo ou não. isso. Tu acaba te acomodando naquela situação. Como é que foi esse start, assim, pra tu perceber? Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou passar aqui toda a minha vida aqui, É. ganhando o que eu tô ganhando, nesse emprego que eu tô fazendo, que eu tô executando aqui. Na verdade, o start principal veio da situação da minha família, né? Eu e minha mãe, meu irmão, a gente passou mais de 6 anos morando em casa de aluguel. E quando eu me vi que todos os anos a gente tinha que mudar para uma casa cujo aluguel era mais barato, isso mexia muito comigo, né? Ainda mais que minha mãe falava assim: nossa, novamente, mudança vai estragar meus móveis, novamente aquela coisa de mudar de casa, se adaptar com o ambiente. E cada vez mais isso ia mexendo comigo. Eu disse: eu tenho que mudar a realidade da minha família. Então foi nesse momento que teve o startzinho ali que eu vi que
o emprego atual, né, na qual eu tava, não ia sanar, né, esses meus problemas. Cara, isso é muito forte mesmo, cara. A gente pensa muito. Tu já passou por várias mudanças e tu vê aquela situação. E eu lembro que quando eu era menor, eu passei por algumas situações, meu pai perdeu o emprego, e eu pensei muito nisso também. Eu falei assim, cara, eu não quero passar por isso que minha família tá passando agora, quando meu pai perdeu o emprego, né? Porque não tem estabilidade. Trabalhar assim de CLT, ou... E eu falei, cara, eu não quero isso para mim, pros meus filhos, e eu quero dar uma vida melhor pros meus pais. Sim. E isso motiva demais. E tem gente que, às vezes, não usa essa dificuldade que você estava enfrentando como motivação. Cara, às vezes a pessoa fica lá perguntando, capitão, de onde é que eu vou tirar motivação? Cara, olha pra tua vida, pô. Pô, tu pega ônibus, fica até 2 da manhã, Sim. atendendo o pessoal em pé, às vezes tem que fazer entrega de uma pizza, de alguma coisa, lavando louça, tem que fazer venda, cliente enchendo o saco, chefe, pô, tu não atingiu a meta, não sei o que e tal. Pô, isso aí é uma motivação, eu quero sair disso aqui, pô, eu quero outra coisa pra minha vida. E se você não tá, tua vida tá confortável, então continua. Mas se você se sente desconfortável naquela situação, cara, faz alguma coisa. E é por isso que eu pergunto qual foi o start, né? Porque tem gente que fica, eu quero, eu quero sair dessa vida, tá ruim, mas não faz absolutamente nada pra mudar isso, entendeu? Tem que ter uma ação. Qual foi a ação principal de vocês? Como é que vocês organizaram essa rotina de vocês pra estudar? Assim, cara, ó, quando eu tive, assim, aquele estralo, né, na cabeça, assim, um start, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, eu simplesmente arrumei meu material e eu disse, eu vou passar. Eu não posso continuar assim. Aí eu comecei a estudar sempre nos meus horários de folga, né? Nos meus horários de folga. Às vezes eu tava na faculdade. Já teve vez, cara, de eu estar na aula da faculdade, né? Aí alguma professora não tava muito assim, olhando, né? Eu pegava aqui o caderno e começava a responder questão. Entendeu? Imprimia a prova da UEMA, imprimia a prova de outros concursos, e começava a responder questão dos mesmos assuntos e tudo mais, né? Tudo isso aí é uma evolução constante, né? Todo estudo, por mais que você estude um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, tarará, ou se você estuda muito num dia e pouco no outro, tudo isso é uma evolução, entendeu? É uma evolução constante que você tem. Eu percebi o seguinte, quando eu conheci Jéssica, né, eu tinha um nível de estudo, né? Mas com o passar do tempo, esse nível de estudo virou um nível que eu percebi que eu não esquecia mais, entendeu? Aí foi quando eu já comecei a ensinar ela. Porque eu já entendi o assunto, lembra? Lembra, Jéssica? Sim, eu Eu lembro. já comecei a ensinar ela. Ela, mas eu não entendo esse assunto de jeito nenhum. Entendeu? Por exemplo, o assunto tal de tabela periódica de química. Não entendo esse assunto de jeito nenhum. Como eu já tinha estudado muito, As eu propriedades. começava eu começava a formular outras coisas, né? Outra forma de ensinar e que ela entendesse. Entendeu? Sem dificuldade. Aí eu vi que começou a dar certo. E essa é a melhor forma de fixar, né, cara? Quando a gente Exatamente. ensina pra uma pessoa, cara, dificilmente tu vai esquecer disso, porque tu encontrou forma de facilitar o aprendizado dela. E quando a gente ensina alguém, cara, é um conhecimento que fica na mente, a gente não esquece nunca mais. E tu ensinava ele também? Na verdade, eu ajudava ele bastante na questão das humanas, né? Igor sempre teve muita dificuldade com história, geografia, né? Apesar do professor Sucesso aí ser da minha família, mas ele continua com muita dificuldade em relação a essas matérias. E o estalo, né, veio principalmente, né, quando saiu o concurso, o edital do concurso, e a gente queria muito mudar a nossa realidade, né? A gente fez a prova do CFO, não saímos tão bem, né, para estar no quadro, no quádruplo de vagas. E aí a gente optou por fazer lá o concurso do Bombeiro do Pará, né? Então, foi dessa forma. Quando vocês se conheceram foi foi como? Foi no No cursinho cursinho No presencial. 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 Exatamente. Aí a partir daí, vocês começaram a estudar juntos ou cada um na sua casa? A gente tava estudando cada um na sua casa, mas eu sempre ficava dizendo pra ela, ó, estuda tal coisa, entendeu? Uma forma de ajudar. Sim. Assim como ela vinha falando comigo também dessa forma. E, tipo assim, eu nunca tive uma amizade assim da pessoa, de eu perceber assim, pô, essa pessoa é esforçada, essa Hum. pessoa quer um futuro de verdade, entendeu? Porque até então a gente tem amizades que a pessoa diz, ah, vamos estudar junto, entendeu? Mas na verdade ela não tá focada, ela não Só tá. atrapalha Só às vezes, né? atrapalha às vezes, né? Exatamente.
Ela não tá focada nem em nada e tudo mais, né? Aí quando a gente não passou na UEMA, né? Foi meio que um baque, né? Pô, eu fiquei, poxa, estudei tanto, né? E tudo mais. Só que às vezes acontece, né? Às vezes a prova da UEMA, ela traz questões de, às vezes, de um assuntozinho do Que edital que você tu não não estudou, viu. entendeu? É. E você acaba perdendo a questão. Então, o plano B era essa prova do Pará, né? O concurso do Pará. Aí que veio o calcanharzinho de Aquiles pra Jéssica, que a prova do Pará, ela inteira, ela era mais ou menos 80% só exatas, entendeu? Aí, por exemplo, química, a Jéssica tava com muita dificuldade em química. Eu disse, tia, calma, vai dar certo. Física Comecei a também. ensinar ela e tal. Aí fechou a prova de química. Foi E era a mesmo. disciplina que ela tinha mais medo, entendeu? Caramba, Não, massa. não tinha como dar errado. E, e assim, como é que foi essa questão? Como é que vocês organizavam a saída de vocês? Porque às vezes a gente precisa de um momento para Ah, cara, sair, Não a para tinha. gente não viver. saía não, cara. A Saía gente não não? saía não, É todo mesmo, era dia. Não tinha. focadaço mesmo. Focadaço, todo dia estudando. É porque, Marcelo, assim, ó, você chega num ponto, quem assistiu o Estelar, que tá focado estudando aí, você vai entender isso. Você chega numa hora, num ponto, que você não quer mais fazer nada. Você só coloca o seu objetivo em frente, entendeu? E vai estudando, 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 entendeu? Então, e é ruim quando a gente tá namorando com alguém que não tá com esse mesmo objetivo. Exatamente. Já vocês, os dois estavam com o Sim. mesmo objetivo. Ou tinha um que era mais que o outro. Não, os dois Não, os eram dois. 100% focados. Então não tinha nem um 100% que falava focado. assim, meu bem, hoje bora descansar um pouco, Não, bora fazer outra coisa e tal. Não, não Quando... tinha isso. É Era mesmo. todo dia É. estudando, todo dia. Às vezes, dia de domingo, assim, a gente descansava, né? Não estudava pra descansar da semana, mas a Não, gente estudava domingo, todo não, dia. domingo eu vou fazer uma ressalva. Domingo ele queria jogar baralho com os parentes dele e eu falava negativo, vem estudar. Ah, então até no domingo também tu Sim, chamava sim. ele pra estudar. Isso mesmo. Pô, massa, cara. Porque assim, às vezes eu sempre falo, é importante você manter essa rotina. Mas pelo menos um dia da semana é importante você dar uma Folgar, descansada. exatamente. Porque senão o cara fica louco. Ainda mais, o caso de vocês é bacana porque vocês tinham um ao outro para conversar. Sim. Uhum. E isso é muito legal. Agora, quando o cara estuda de forma isolada e não tem, às vezes, se isola do mundo, se isola dos amigos, não fala com ninguém, às vezes ele pode entrar numa ansiedade, uma depressão. Às vezes acontece Sim, muito sim. isso. Eu acho até que você fica assim, como é que a gente fala? Desfocado. Quando você não tem, por exemplo, uma amizade que também estuda para concurso, entendeu? Sim. Eu conheci várias pessoas, né? Vários amigos meus nesse mundo de estudar para concurso e tudo mais. A gente fazia chamada no Meet para responder questão, para estudar e tudo mais. E aí você meio que cria uma concorrência. A Jéssica também criou uma concorrência comigo, né? Para saber quem sabe mais, quem estuda mais, né? E tudo mais. Mentira. E eu comecei a ficar mais empenhado ainda quando a gente fazia essas chamadas no Meet. E eu E percebia eu que meus respondi. amigos, quando a gente tava respondendo a questão no Meet, os meus amigos acertavam e eu não. Eu ficava, caraca, eu tô muito atrás. Aí é que a gente Aí- começa Eu a estudar. acertava ele não, aí o pessoal, É. vai pra Jéssica. Aham. E tu que ensinava ela. Exatamente. É, eu sei que o Igor ficava um Entendeu? louco. Por isso que ia pro banheiro lá do trabalho pra não Estudar. estudar escondido. Rapaz, mas cara, isso é massa. Essa competição, pô, é muito massa. E o ambiente em que tu tá inserido Sim. faz total diferença. Se você estivesse inserido em um ambiente de pessoas que só queriam É. saber de outras coisas, de Ó, festa, não sei o quê. O principal ponto para você mudar de vida, para você chegar numa aprovação, às vezes a pessoa diz que não tem nada a ver. Mas é justamente isso, você se juntar com pessoas que querem a mesma coisa que você. Pessoas que estão mais à frente que você, entendeu? Você sair desse mundo que não tá te levando a lugar nenhum. Entendeu? Tive vários amigos que todo final de semana é só em festa e tudo mais. Aquele tipo de pessoa que, eu vou deixar pra depois. Depois eu resolvo minha vida. Tamo Depois eu novo faço isso. ainda e tal. Exatamente. Tem que Depois aproveitar eu a faço. vida. Aham. E hoje, estão aí. Hoje me perguntam o que eu fiz pra passar, né? Aí, né, a gente só dá valor quando a gente sofre no processo, né? Exatamente. Teve amigos que se distanciaram porque vocês meio que se isolaram, né? Sim, Vocês, bastante. Sim. vocês têm muitos amigos que se afastaram, deixaram de ver muitas, de sair, pessoal chamando, não Sim, dá sim. hoje. Aconteceu muito isso? Aí eu tive muitos amigos, né, que na verdade que simplesmente pararam de falar comigo. A gente não, até hoje a gente não se fala, né? Até porque às vezes a pessoa acha, fulano de tal passou no concurso, agora ele só quer ser. Entendeu? A pessoa às vezes ela quer o mesmo que tu quer, mas não quer passar pelo processo. Aí depois, né, quer colocar a culpa E na às vezes gente também e não tudo entende, mais. né, que tu tem que abdicar um pouco Aham. dessa saída. Ah, exatamente. As pessoas não entendem que elas precisam abdicar de certas coisas. Às vezes a pessoa diz, eu vou sair hoje. Aí no outro dia um amigo chama, vamos sair hoje, vamos ali. Aí tu já perde
algumas horas que são preciosas, né, do teu tempo, quando a gente tá se Sim. preparando e tudo mais. Quando a gente tá estudando, qualquer tempo a gente acha que Qualquer tá tempo é perdendo. tempo. Sim. A gente tá assim, eu tô perdendo tempo. Eu lembro que quando eu tava focadão, eu tava ali numa fila, bem que eu fico assim, eu tô perdendo esse tempo, bem que eu podia estar estudando. Se eu tivesse com um livro aqui, eu podia ter trazido um livro pra ficar lendo alguma Sim. coisa aqui. E a gente fica meio fissurado nisso, né? É bem louco isso. Mas assim, vocês falavam pras pessoas do objetivo de vocês, dos amigos de vocês, ou não? Não. Na verdade, assim, eu sempre compartilhei com alguns amigos meus, cara, tu não quer estudar pra concurso? Bora estudar pra prova tal, bora estudar pra concurso tal que vai abrir, entendeu? Só que, tipo assim, nenhum demonstrava interesse, entendeu? Às vezes, na verdade, a gente acha assim que é nem que é interesse, na verdade, é porque quando a gente não tá no meio, né, daquilo, a gente acha que aquilo é impossível. Entendeu? Já tive amigos que eu incentivei a estudar, ele começou a estudar, mas ele percebeu, ah, não, cara, isso é muito difícil, isso não dá pra mim, não. Vou fazer uma faculdade aqui e tal, pra me trabalhar assim, assado, entendeu? Mas não, pô, toda a recompensa que tu tem é pelo esforço que tu faz. Cara, Entendeu? e a nossa mente faz muito isso, né? A gente quer sempre buscar o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, Sim, que aparentemente pode até ser mais fácil. Ah, vou fazer aqui uma faculdade, que eu Tradicional. tradicional, vou fazer aqui. Tá mais fácil esse caminho. Mas talvez esse caminho mais que aparentemente é mais difícil, lógico, vai te dar um período intenso de estudos, mas vai te dar uma vida inteira de estabilidade. exatamente. Que talvez passar 5 anos. Ó, vocês passaram quantos? Foram meses estudando, Ó, né? eu nem me formei ainda, cara. Nem me formei. Porque, tipo assim, todo mundo sabe, né? Quando a gente tá numa faculdade que exige muito conhecimento da gente não tem tempo. Ou você faz a faculdade ou você estuda pra um concurso da vida. Eu fazia os dois. Entendeu? Eu me redobrava pra fazer os dois. Mas chegou um ponto que eu tive que trancar. Teve um ponto que eu tranquei a minha faculdade por um período, justamente pra me dedicar mais. Porque eu percebi o seguinte, pô, se eu ficar todo tempo desse jeito, eu nunca vou conseguir passar. Ou então eu vou demorar muito para passar. Então eu tranquei um período, me dediquei 100% a estudar para concurso, 100% a estudar assuntos e tudo mais. E no outro período eu destranquei, voltei para a faculdade, porque aí eu já tinha um Já conhecimento, tinha uma base, aquela. exatamente, eu já tinha absorvido o conhecimento que eu estava precisando, que estava muito em falta para mim, né? Eu percebia que em prova eu errava questão besta, questão que puxava dois assuntos ao mesmo tempo, um conhecimento de base e um mais avançado, às vezes o de base eu não tinha, entendeu? Então, tudo isso serve pra gente, pro nosso conhecimento de mundo. Entendi. E tu, Jéssica, em algum momento tu abdicou disso? Tu saiu do emprego, saiu. Porque tu fez a faculdade direto, né? Sim. Mas tu pensou em sair do emprego para te dedicar exclusivamente? Não. Momento nenhum eu tive essa regalia, né? De sair do emprego e me dedicar total, né? Porque, assim, despesa em casa também dependia da minha renda. Então, era ali, estudando e trabalhando também. Então, desde sempre, tu sempre trabalhou e não era uma opção. Não era. Hoje tu tá com quantos anos? 26. 26 e tu? 21. 21. Então, não era opção para te deixar de trabalhar para estudar, porque tu ajudava na tua casa, né? E em algum momento ali, tu pensou em desistir de fazer concurso? Desisti de fazer o concurso do Bombeiro do Pará, não, né? Mas antes disso, quando eu tive, assim, o meu desempenho, né, ruim na UEMA, logo em seguida saiu 2 meses depois, ou um mês depois, o concurso do Guarda Municipal, Da Guarda né? E Municipal de foi São aí que Igor me Luís. ligou. Igor me ligou, a Ah, gente é? era amigo, né? E ele, Aham. aí, bora fazer o concurso. Eu disse, nossa, esse cara é muito bacana, né? Sempre me estimulando a estudar pro concurso. Então, ele que deu um start na minha Já mente. estava com as intenções. Eu não Não. sei. Ah, que isso, Não, com pior que quando lançou o certeza. edital, né, da Guarda Municipal de São Luís, Ah, eu digo, caracas, eu não passei. A gente tinha estudado, né? A gente tinha se conhecido um período Foi, antes, pra prova da UEMA e tudo mais. Eu digo, rapaz, vou chamar a Jéssica pra estudar. Aí, assim que a foi. gente tem que ser, uma amizade malandramente, boa. malandramente. Igor, que é isso? Aí foi lá chamar pra estudar e tal. Aí no caso foi do edital da Guarda Da Da Municipal que Guarda Guarda você. Municipal. Ah, Municipal. então foi desde a Guarda Municipal daqui de São Luís que vocês começaram. Não, a gente já estudava pra UEMA nesse ano, só que no mesmo ano saiu o edital da Guarda. E Ah, tu sabe entendi. que concurseiro, ele não Não, quer saber. O que vai aparecendo, ele O quer que vai fazer. aparecendo a gente tem que fazer. exatamente, não pode Entendeu? vacilar, até porque vocês já estão na pegada. É que Sim. nem aquela situação, o cara quando já tem uma noção como estudar, cara, qualquer Qualquer concurso, concurso ele chega chega. mais rápido lá. É diferente de um cara que tá começando agora. O cara que tá começando, ó, por exemplo, tu precisou sair da faculdade para pegar uma Sim. base legal, uma Uhum. rotina de estudo. Depois que tu pegou,
ficou muito mais fácil, Sim. né? Tu E já outra, te e torna ou- e outra autodidata, coisa, né? dificilmente uma pessoa que começou a estudar hoje, tô com 3 meses de estudo, já vai passar. Acontece, né? Tem casos e Sim. casos. Mas a grande maioria, pô, não é uma regra. Às vezes a gente apanha muito pros E concursos até as pra pessoas conseguir que passam passar. rápido, eles têm uma base, pô. Aí o cara Exatamente. tem muito cara que fala, eu passei É. em 1 mês, passei em 2 meses. Não foi, cara. Não Tu foi, já tenha tem uma visto. base, tu tem uma base, fez um bom ensino médio, tu teve uma boa base, tu só intensificou naquele 1 mês, 2 meses. Uhum. Não Isso tem aí. essa de, passei logo em 1 mês, passei em 2 meses. Não tem isso, cara, né? Não existe isso. Tu teve uma boa base e aí tu passou logo, né? Sim, Eu percebi, né, que durante esses nossos treinamentos, né, você já tinha uma certa desenvoltura, né? Porque para sim. quem não sabe, pessoal, deixando claro, alunos do Estelar, né, que são aprovados dentro das vagas, eles estão treinando com a gente, né? Eles estão treinando, a gente está treinando junto e tal, na natação, nas modalidades. E eu percebi que você já tinha uma certa, né, habilidade, né? E eu queria saber, vocês treinaram antes natação, corrida, durante a época dos estudos ou não? Assim, durante a época dos estudos, não. A gente não tava treinando e tudo mais, até porque a gente não tinha muito tempo, né? Mas quando a gente passou na prova do bombeiro e tudo mais, Jéssica falou no começo que ela não sabia Não nadar, sabia. entendeu? Então, quando a gente saiu o resultado, a gente viu, caraca, a gente passou. Fevereiro. Foi em fevereiro, né? A Não, na gente... verdade, a prova foi em janeiro. Passou Exatamente. 2 semanas, a gente tinha mais ou menos certeza que a gente ia passar. Exatamente. Aí a gente, bora logo pra natação. Antes do resultado, a gente já entrou pra natação. Jéssica não sabia nadar, sabia nem sair do lugar. Até porque, como ela falou, ela sempre quis fazer o concurso da Polícia Militar, porque não tinha natação no TAF, Sim. né? Aí tu já viu, aí a gente começou desde cedo, desde março, acho que mais ou menos uns 4 meses atrás, 4 a 5 meses atrás, a gente já começou a natação pra ganhar preparo físico, até porque eu tava muito acima do peso, né? E ela não sabia nadar, entendeu? Massa. Então, desde já a gente teve Cara, que começar a e treinar. assim, eu percebo que tu nada legal. Tu tá nadando bacana. Tá nadando bacana. Então, mas tu começou do zero. Mas assim, a gente tem que abrir um parêntese aqui. Esse concurso do Pará teve um tempo muito grande também, né? Sim, teve um tempo Ó, grande. saiu o resultado do Pará foi em fevereiro? Foi em fevereiro. Isso, Em fevereiro saiu o resultado. Em agosto, é o que TAF. será, que vai ser o TAF, né? Que vocês ainda vão fazer o TAF, na verdade, né? Agora em Isso. agosto. Então teve um tempo muito grande. Querendo ou não, se for comparar com outros concursos, geralmente o prazo aí é 3 meses, Isso. para o TAF 3, 4 meses. Já esse foi Uhum. quase 6 meses, né? Sim, Quase seis sim. meses de TAF. Então dá para se preparar, mas antes vocês não treinavam absolutamente nada. Ó, a gente às vezes treinava corrida, uma flexão, um abdominal Sim. aqui e ali, quando a gente tinha tempo, né, no final de semana e tudo mais. Só que a gente tava levando em consideração as datas do edital, Hum, entendeu? Você tem que ser esperto no seu edital. Se o seu edital tá dizendo lá que o TAF vai ser muito próximo à data da prova, você passou, rapidamente você já vai fazer o TAF, tu tem que te preparar tanto fisicamente como intelectualmente, entendeu? Conheci um policial que eu tava trabalhando no bar, ele chegou lá pra comprar uma cerveja, né, e tal. E aí um dos meninos que trabalhavam lá com a gente disse assim: "Ei, como é que eu faço pra me entrar na polícia?" Aí ele disse assim: "Você tem que ser muito bom de papiro." Entendeu? Aí aquilo ali me marcou, eu me lembro até hoje. Entendeu? papiro. É muito militarismo Exatamente. nessa fase. Uhum. Papiro, papirador, o cara que é papirão e Sim. tal, né? E assim, pessoal, como é que foi, né? Onde é que vocês estavam? E conta a história, como é que foi quando vocês descobriram que foram aprovados? Como é que foi esse momento? Cara, a gente nem dormiu. Primeiramente, a gente quase não conseguiu dormir, né? Durante a noite, porque ia sair 7 horas da manhã o resultado, né? No diário oficial, dos aprovados e tudo mais. Aí no dia 8 pro dia 9, né, de fevereiro, a gente nem conseguiu dormir. A gente praticamente ficou a noite acordado, pensando nessa lista de aprovados e tal. A gente, 19. a gente tem que passar, a gente tem que passar, a gente tem que passar e tudo mais. Aí Ela a gente falou não que ela já conseguiu tinha uma dormir. certezazinha aqui. Por que isso? A, Como é que cer- é a isso? certeza, Onde é a que vem isso certeza aí? foi porque foi o seguinte, o nível da prova foi um nível difícil. Sim, Só que todo estudante sabe o seguinte, quando ele vê a prova assim, quando ele vê a prova, a maioria das coisas que ele estudou caiu, ele já tem uma certeza de que ele vai fazer um bom número de acertos. E foi isso que aconteceu Vamos com a contar a história gente. da turbulência. Ah, sim, primeiro quando a gente foi viajar pra lá, né, quando a gente foi viajar pro Pará, a A gente foi gente de foi de avião, a gente avião. conseguiu pegar uma promoção e tudo sim. mais, viajamos de avião, deu uma turbulência louca. Igor quase morre. Eu pensei que eu ia morrer, eu digo, caraca, eu tô vindo pro Pará fazer uma prova de concurso, o avião ainda Eu vai vou morrer cair. aqui. Enfim,
Aí, quando a gente foi fazer a prova e tudo mais, quando a gente saiu da prova, os nossos locais de prova eram perto, né? Aí, Sim. quando a gente saiu da prova, tanto ela como eu, a gente já se encontrou na rua e já fomos conversar sobre a prova. Ela com a prova dela e eu com a minha. Quando a gente conferiu o gabarito, a gente olhou assim um pro outro. Eu disse assim, Jéssica, acho que a Vai gente dar passou, certo. vai dar certo. Porque a gente E eu acertou comecei a mais de pular. 70% da prova, né? Eram quantas questões e Eram vocês acertaram? 60. 60 e vocês acertaram quantas? A gente, no gabarito que a gente tinha conferido assim, na hora, assim, ela tinha acertado as 42 e eu 42. Pô, pra vocês Entendeu? estudaram certinho. Ou seja, aí, Pelado isso aí. Né? aí Vocês na não fizeram hora... junto a prova ali, não era nem a mesma sala, não, né? Aí na hora eu disse, vamos Olha. fazer um cálculo aqui de porcentagem. Aí, taranã, taranã, a gente acertou 70% da prova. Mas aí se demonstra que vocês estudaram realmente Exatamente. juntos e as mesmas, a Uhum. mesma plataforma, Ó, as mesmas coisas que A vocês, primeira coisa os que eu mesmos professores. A primeira coisa que eu cheguei e perguntei logo pra ela, vamos lá, primeira disciplina. Tu acertou quantas de química? Aí ela, todas. Aí eu, todas também. Até porque se a gente tinha estudado os mesmos assuntos, né? Sim. A gente tinha que ter acertado tudo. Até porque, quando a gente estuda junto, a gente compartilha conhecimento. Imagina que ela não se lembrava de assunto tal, mas eu lembrava, eu já ensinava pra ela. Quando eu não sabia tal assunto, errava uma questão e tudo mais, ela já me relembrava e tudo mais. Entendeu? Por exemplo, teve um assunto lá na plataforma que eu não tava me lembrando. Antes da prova, antes de fazer a prova, eu disse, eu acho que vai cair uma questão de assunto tal. Eu disse pra ela. Ah! Lembrou, né? Pois Deixa eu falar uma previsão pra ti. Quando a gente tava Era assistindo do a pessoal aula... que tava no... Não, calma. Quando a gente tava assistindo a aula de modelos atômicos lá, Daniel e tal, Daniel fala com aquela desenvoltura, né? O assunto de modelos atômicos, de Sim. química lá e tal. Logo quando a gente começou a estudar, Dalton Thompson. Dalton Thompson e tal, Bom. quando ele chegou em... Foi Dalton Thompson, Rutherford. Rutherford. Ah, foi Rutherford. Foi Rutherford. Quando ele chegou em Rutherford, eu disse, Jéssica, eu acho que a primeira questão dessa prova vai perguntar alguma coisa sobre o modelo atômico de Rutherford. Foi? Eu te Foi. disse. Só que eu te disse assim... Mas ele... Só que, olha, presta atenção. Cara, a química é gigante tu falar que Só pra que olha acertar isso bem daí, eu vou olha te falar. olha viu? só, presta só atenção. Ah. Só que aí Daniel disse assim na aula, mas essas características aqui todo mundo sabe, é muito simples. Ele falou alguma coisa assim, fica atento ao experimento que prova que esse modelo atômico realmente serviu para isso e tudo mais. Eu disse, olha, Jéssica, salva isso daí. Vai cair O uma experimento é da radioatividade com a lâmina de ouro. Pois a primeira questão de química da prova era falou sobre esse experimento da radioatividade, que atirava raios gama lá na folha de ouro e tudo mais, e você tinha que marcar a resposta, que era do questão. Rutherford. Pô, Foi a primeira bacana, questão da cara. prova, cara. E é massa. Jéssica, quando ela me olhou, ela pensou Chorei. logo nessa questão. É Vai bacana. dar certo. É bacana quando a gente estuda assim, né? Que a gente olha a questão e já começa logo a sorrir lá na hora. Sei que Exatamente. na hora tu fica assim... Já começou logo a sorrir. Essa daqui, pô, essa daqui é minha, essa daqui. É massa demais. Então, cara, vocês já tinham certeza. Quando vocês terminaram ali, pô, Sim. 70, ainda mais que essa prova, por ser bombeiro, foi muito para exatas, né? Foi muito Sim. para exatas. E a grande maioria das pessoas não são boas em exatas. Sim. Então, com certeza, o que teve de gente que foi uma negação nessa prova foi muito, né? Foi muita gente que foi reprovada. E aquelas pessoas que foram bem, pô, elas se sobressaem demais, cara. Demais. Diferente ali na polícia que tem muito humanas, né? Uhum. Mas tu não. E é engraçado que é um assunto que tu não gosta muito, né? Que tu não, é uma matéria que tu não gostava tanto e tu foi avançando gradativamente. Ó, mas tem uma coisa que eu disse pra ela. Ela sempre disse, eu não gosto de estudar química, física, matemática e tal, não é o meu forte. Mas como é que tu vai dizer isso se a prova é 80% só ciências exatas, né? Aí eu disse uma coisa pra ela que eu acho que ela se lembra disso. Eu disse, olha, tu não pode confundir não gostar de estudar com não estudar. Depois que eu disse isso aí, pronto. Virou E eu passei a expert. estudar todos os dias. Foi, começou a estudar todo dia, Até todo te dia. ensinei umas coisas difíceis. Foi, até umas coisinhas de física ali, Ué, ela cara. desenrolou. Porque assim, se a gente for fazer só o que a gente gosta, cara, Uhum. né? A gente não vai alcançar nada, cara, né? Às vezes... e sempre tem uma coisa muito melhor, principalmente no começo. Cara, no começo é foda, né? Começar a estudar. Porque tu não tem aquele hábito. Sim. Tu não... Aí dói a coluna, aí dói ali a bunda, aí tu quer toda hora levantar. Até tu ter aquele hábito, se acostumar com aquilo e gostar, porque a gente começa a gostar quando a gente começa a ver que a gente tá aprendendo. Ó, tu ficou animado, né? Pô, isso Sim. aqui eu tô ensinando as pessoas. Aí tu ia, ela te perguntava, o cara, pô, eu fico empolgado. Eu tô ensinando as pessoas agora e tal. Sim. Aí começa a empolgar. Mas quando tu só pega a bomba, não sabe de nada, só se sente burro. E Falei, tu pô, fica eu logo sou burro. desmotivado. Fica desmotivado. Mas quando tu passa desse período
em que é difícil, que é o período mais difícil, é esse, justamente esse início, que realmente tu não tem base, que tu sente mal, que tu fica com medo de ir para as questões. Quando tu passa desse período inicial, pô, depois é só sucesso, porque tu vai gostando, cara. E exatas é muito isso, cara. É muito Sim. isso, né? E a minha primeira experiência foi dessa forma, cara. Quando eu comecei a estudar assim, de verdade, eu só levava a bomba, só errava a questão, só errava. Que eu tava pra dizer assim, cara, isso aqui não é pra mim, acho que eu não vou estudar, não. Acho que estudar não vai ser pra mim, entendeu? Só que, tipo assim, todo o começo de todo estudante é errando. Só que uma coisa que eu aprendi assim, que até hoje me deixa feliz de ter feito foi errado. Porque o que tu erra, tu não esquece mais. Não esquece. Entendeu? Eu lembro que tu postou um simulado no grupo VIP lá e tal, tu postou um simulado. Aí a maioria das questões não foi, Jéssica? Eu te disse, caraca, eu já respondi essas questões aqui tudinho, não foi? Foi. E respondi o simulado todinho na hora, a gente tava almoçando, a gente tava até junto nesse dia, a gente almoçando e eu respondendo a questão aqui, mostrando, ó, Jéssica, essa questão aqui você responde assim, assim, assado e tal. Aham. Eu acho que até te mandei uma mensagem, disse, capitão e tal, essas questões estão muito bacanas. O cara fica logo feliz, o cara fica logo, pô, bacana. Mas, cara, e as pessoas que te olham, né? Pô, esse cara é muito bom, esse cara é muito inteligente. Não vê a quantidade de vezes que tu errou. É, Porque um cara exatamente. que é bom hoje, é um cara que acerta muitas questões, foi um cara que errou muitas questões e não desistiu. E foi lá e refez, e foi de novo, e bateu na trave, e tentou novamente. Não, ninguém nasce pronto, cara. Ninguém nasce pronto. Você vai construindo essa bagagem. E é isso que as pessoas têm que entender. Ninguém, pessoal, ninguém nasce pronto. Você aí que tem dificuldade em exatas, em matemática, física, química, principalmente que são as matérias ali que acabam, né, que é o calcanhar de Aquiles da maioria, é gradativo, pô. Faça a sua base, gradativamente você vai aumentando ali, você vai melhorando. Não existe essa, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Muita Sim. gente fala isso. Eu sou de humanas. Já desistindo, pô. Já desistindo. Eu não gosto disso. E não, não, pô. Pô, porque tu não gosta, tu não vai encarar o desafio, tu precisa daquilo pra ser aprovado. Então vai, meu irmão. Faz, a gente faz o que a gente não gosta. Agora você quer fazer o que não gosta por 35, 40 anos da sua vida, ou fazer o que não gosta por alguns meses para aprender, ou Exatamente. alguns meses, anos, até você passar. Porque se você não fizer agora o que você não gosta, você vai passar a sua vida toda num emprego que você não quer. Aí que dói, meu irmão. Imagina, tu 35 anos trabalhando lá na loja de remédio, trabalhando lá no bar que tu trabalhava naquela loucura, naquela correria. Porra, é ou não é? Não, e eu coloquei uma meta, pô. Eu coloquei uma meta pra mim. Qual Eu disse, foi? o meu limite é até eu Deus. fazer 21 anos, quando eu fizer 21 anos, no mês que eu fizer, eu já tenho que estar aprovado, com certeza, que eu vou ser nomeado em algum concurso. Tu anotou Eu, isso? eu fiz, cara. Cara, Eu perdi e- esse papel, mas eu fiz essa meta, pô. pessoal, isso é muito Eu fiz essa importante. meta. Você aí que não tem um papel anotado, eu fiz isso também, pô. Eu fiz isso. Acho que eu tinha a primeira vez que eu fiz. Hoje eu faço todo ano, eu faço isso. Todo ano eu faço isso. Mas a primeira vez que eu fiz, eu tinha 16 anos. Eu lembro que eu li um livro, falava O Segredo do Sucesso, algo assim. E ele fala o poder que você. Quando você anota onde você quer chegar, isso te dá uma certeza e um comprometimento com o teu futuro muito grande. Quando você escreve, não é só simplesmente falar, é escrever. É pegar um papel, é colocar ali, eu quero isso, anotar e assinar. Tu fez assim também? Tu assina. Anotei. Cara, isso dá uma força muito grande. Às vezes você tá desmotivado. Às vezes você, pô, tá quebrado aqui hoje, eu não vou fazer, mas tu lembra. Aí, pô, anotei. Deixa eu lá olhar de novo esse papel. Sim. Aí eu Uhum. olhava o papel. Cara, não, pô. Aí tu relembrava os teus objetivos e voltava pra lá. Cara, se você não faz isso, procure fazer. Isso faz total diferença. E eu faço, todo ano eu faço isso, cara. Aí às vezes vai mudando, né? Os planos vão mudando, né? Vou tendo outras metas e tal. Mas o fato de tu escrever, assinar e se comprometer por escrito, cara, isso faz total diferença. Tu faz isso também? Eu também fazia isso, né? Não fazia com tanta frequência que nem Igor, porque Igor é uma pessoa assim mais focada do que eu. Mas a ideia também era seguir, né, o plano de estabilidade pra gente somar, né? Realmente. O plano sempre foi esse, estudar junto e passar junto. Tem que passar, não pode ter desculpa. Foi tanto que a gente tirou até a É. mesma nota, Pô, cara. igualzinho até nisso, Até né? nisso. Pô, e assim, como é que foi, que eu perguntei pra vocês, onde é que vocês estavam quando vocês descobriram que passaram? Vocês estavam juntos, estavam separados, estavam em locais diferentes? Como é que Não, foi? a gente tava na minha casa Vocês nesse estavam dia. juntos A gente nessa tava hora? Sim, junto nesse sim. dia.
Eu Entendeu? acordei, fui no diário, pesquisei logo meu nome, né? E o celular dando erro. Eu procurei o Digo e dando erro. Eu disse, cadê o nome dele? Tu já tinha achado o teu. Eu já tinha achado o meu e Ai, não do tava égua. achando dele. Meu Deus do céu, Igor tem que passar, senão não dá certo. Caramba. Aí tu que contou pra ele? Sim, eu disse, Foi. amor, passamos. Eu acordei ele, Carol, que bom. Tu tava Eu dormindo, tava aí... dormindo, cara. Eu tava É, eu vou acordar com a notícia atordoado, dessa. atordoado. Eu não tava Cara, nem acreditando, não. Eu digo, não, acho que E a não. gente foi Acho que eu tomar não. café e a gente ficou assim, é Será mesmo? verdade. Será mesmo que a gente não, porque a gente passou? só acredita quando a gente olha lá. Não, Uhum. deixa eu olhar aqui na lista mesmo pra saber. Rapaz, Eu sei que eu fiquei olhando várias vezes assim, Mas tem meu uma, a nome. gente ficou olhando o nosso nome no Aí eu, diário. peraí, deixa eu ver se é o diário oficial mesmo. É o diário oficial? Ah, é o diário. Ixi, é uma Caraca. loucura, né, cara? Eu lembro que a primeira vez que eu olhei, né, quando eu olhei meu nome, eu fui pra... Não existia negócio de diário oficial, internet, a Você gente tinha ia que ir pra na Uema. Uema. Existia uma Ah, discada, uma existia listona, uma né? internet discada muito ruim e tal. Eu fui pra Uema olhar. Eu lembro que eu cheguei, meus colegas tinham me falado, um colega meu, e pô, tu passou. Tu passou lá no CFO e tal. Aí eu, rapaz, será mesmo? Não, eu quero ver, porque outras pessoas falam pra gente, a gente quer ver nosso nome, a gente quer ver o nosso nome. Sim. Aí eu fui pra lá, cheguei. Cara, tu acredita que eu não olhei, pô? Eu não olhei meu nome, Passou direto. eu tava tão louco, que eu não olhei. Aí eu, cara, não acredito, pô. Aí quando eu olhei meu nome, égua, sou eu mesmo, pô. Aí na hora tinha um monte de gente em volta assim, aí eu falei, pô, meu nome tá aqui, ó. Esse sou eu, ó. Eu sou esse Luiz aqui, ó. Aí, pô, foi muito bom, é uma alegria muito boa, né, cara? É fantástico, assim. É uma. E vocês ligaram pra quem, né? Passei, e aí? Pra quem vocês ligaram? Cara, eu só falei pra minha mãe. Eu joguei no grupo da família. Ah, logo, né? Tu Eu ligou acho pra tua assim, mãe? uma pessoa que ficaria muito feliz era meu pai, se ele tivesse vivo, né? Mas Sim. aí, ele já tinha falecido e tudo mais. Pô, e assim, tu ligou pra tua mãe falou o quê? Não, minha mãe tava lá com a gente Ah, em ela tava casa, nesse assim. momento Ela com falou assim, vocês. ela ficou. Acho que ela não acreditou, né? Hoje em dia ela acredita, né? Que a gente já tá indo pra última fase e tudo mais, ela já Sim. acredita. É tanto que quando a gente vai pro Pará, fazer as fases e tudo mais, agora a gente vai fazer a última, né? Que é o TAF. Mas eu lembro que até a etapa de exames já tá dizendo, meu filho, tem que ter uma roupa social, como é que tu vai entrar lá na repartição e tal? Não sei o que. Eu digo, mãe, não é assim. A gente só vai entregar os exames. Pô, bacana. E assim, cara, é uma mudança de vida, né, pô? Porque, ó, É, tu ganhava um salário mínimo, né? Salário mínimo. Lá tu também ganhava um salário Sim, mínimo no salário mínimo. teu trabalho. E passar agora a ganhar um salário que é até maior do que o é até salário maior que o aqui, do né? Maranhão. Do que do Maranhão. Tá ganhando, um soldado tá ganhando em torno de quanto lá, só pra Mais ou menos entrar? uns 6.000. 6.500. Ainda tem uns adicionais Vai ter lá. o Vai ter o aumento, o aumento. governador deu 3 aumentos. Eu sei que vai bater quase, eu acho que uns Vai 8 passar mil. dos 7 mil. Vai passar nos 7 e pouco, né? Então, assim, olha a mudança total de vida. E quando eu falo 7 e pouco, mas é 7 só de um, né? É. Porque aqui é somado, papai. É o somatório dos dois. Meu amigo, dá pra fazer umas viagens top aí, não dá não? Dá Qual, sim. qual é a viagem que vocês já estão planejando aí com o salário? Fortaleza. Fortaleza, foi a Fortaleza. primeirinha. Rapaz, olha aí. Ir lá no Beach Park e tal, conhecer. É, Pô, é bacana. loucura. Vocês já estão Vocês sonhavam isso muito quando vocês estavam estudando? Ó, Marcelo, eu vou te falar uma coisa bem aqui. Quando eu não tava tão fissurado por estudo, eu sonhava muito. Mas depois que eu fiquei fissurado por estudo e tal, eu tenho que passar, eu já tinha me esquecido disso. É Já tinha me mesmo. esquecido como era pensar o depois. Entendeu? Cara, e depois que eu passar, eu digo, eu só vou pensar isso depois que eu passar, depois que eu passar. É mesmo. Entendeu? Chegou uma fase que eu já tinha me esquecido disso. Tu também não pensava, não. Eu sempre pensei, né? Nas viagens e tudo mais. Eu só sei que não vai ser de avião. Porque ele já criou Eu não gosto muito trauma. não de avião. Não, se for Não, pra de ir, vai, né? ônibus. Vamos pro Nordeste todo de carro. Comprar uma vanzinha, só você dois e descer aí pra conhecer. Pô, pois, cara, eu imaginava muito, ó. O que me motivava muito era me imaginar as coisas que eu queria fazer. Eu pensava no carro que eu queria comprar, eu comprava na casa, na reforma que eu queria fazer na casa dos meus pais. Eu pensava, às vezes eu tava na merda assim, ó, pô, eu quero dormir, ó. Mas eu pensava assim, rapaz, mas eu tô lisinho, pô. Eu já pensei nisso Eu tô- também, ó. Eu queria sair pra lanchar com a minha namorada na época, né? Só que eu tava liso, pô. Aí eu, Sim. porra, Um dos motivos da gente também não sair, como a gente falou, era isso. A era gente era lisura, liso. né? Liso. Não, é realmente, cara, quando o cara é liso, pô, ele só tem essa opção, pô. Pô, tu não tem dinheiro, tu tem que estudar, cara. E eu via muito isso acontecer, porque eu tinha vontade, pô, tinha muita vontade de entrar no restaurante sem se preocupar muito com a conta, sabe? E era Sim. muito ruim, pô, quando tu não tem dinheiro, tu entra desconfiado,
tu entra ali, poxa, será que eu vou ter condição de pagar? Não, esse restaurante aqui é muito caro. Não, sabe? É muito ruim, pô, é muito ruim. Isso me motivava também, o fato de querer chegar no lugar e poder comprar, e poder sair para lanchar. É muito, eu imagino que vocês também passaram por isso, pô, sair para lanchar, sair para fazer alguma Sim. coisa e não ter dinheiro. Vocês viveram muito isso também? Cara, eu vivi muito isso. Vivi demais. Muito churrasquinho Já na beira da era esquina. só. O nosso sair era um churrasquinho ali da beira da esquina e pronto. Entendeu? E não podia passar de 15 É. reais. Era contadinho. Era contadinho. Ah, pô, Entendeu? é Ó, complicado. depois Às vezes Jéssica dizia, vamos comer hambúrguer. Eu disse, não, pô, hambúrguer já passa do orçamento. Não dá certo. Depois dessa, na alegria, na tristeza, na É, pobreza. exatamente. Na riqueza Rapaz, também, Na viu? riqueza também. Cara, eu lembro uma vez que eu fui sair com a namorada e meu pai me deu um dinheiro. Já me doía, né? Meu pai me dá um dinheiro pra sair. Aquilo não gostava, né? Eu ficava me sentindo mal por aquilo, pô, e tal. E era contadinho, né? Aí meu pai era o dinheiro do cinema e da pipoca. Pô, ela inventou de um sorvete, ó. Ah, pô, Porra. eu nego, pô, sorvete. Aí eu lembro que dava pro sorvete pra ela, eu não quis o sorvete. Não quero, não quero não. Cheio da Tô pipoca. cheinho, pô. Mas aí o cara fica logo desconfiado. Quando ele sai assim com os amigos ali e tal, ah, bora ali, bora pedir um hambúrguer, bora pedir uma tal. Aí o cara, eu tô lisinho aqui, meu irmão. Cara, é muito ruim essa situação. Ô, Marcelo, a gente tá falando de casal e tudo mais, né? Eu e Jéssica, a gente sempre estudou muito junto Sim. e tudo mais. A gente sempre, parece assim, quando a gente se conheceu, a gente percebeu que a gente tinha aquela conexão, né? Que era pra ser junto, que era pra Sim. gente estar junto e tudo mais. Mas, às vezes, o cara que tá estudando e tudo mais, que ele quer mudar de vida, às vezes ele até um relacionamento que desmotiva ele, entendeu? Tem muito caso, assim, às vezes, do cara, eu vou começar a estudar, né? Aí a namorada dele vai e diz assim pra ele, nem estuda, tu nem vai passar pra esse tipo de coisa. Já desmotiva a pessoa. Às vezes, ao contrário, né? A namorada diz, não, a gente tem que mudar de vida e tudo mais. Aí o cara diz, não, vamos estudar pra quê? A gente nem vai passar, isso é difícil, né? E tudo mais. Então, às vezes, até a pessoa que a gente escolhe influencia nessa questão, entendeu? Com certeza, cara. A pessoa com quem você tá, ela te coloca pra cima ou te coloca pra baixo. É assim, é certo. Eu já vi casais que um tá querendo uma coisa e o outro tá querendo outra. E eu sempre falo assim, o ambiente é muito forte, cara. Uhum. Tem o ambiente onde tu tá. E às vezes a outra pessoa te levava pra um outro ambiente, que não era o que tu vai te fazer prosperar. Então, em algum momento, tu vai ter que ter essa ruptura. Não dá certo, cara. Então, às vezes, se você aí tá passando por algum relacionamento que vocês estão com um pensamento diferente, cara, é melhor cortar, cara. Não, porque não vai dar certo. Quando um vai pro lado, o cara, ela ou ele quer ir só pra festa. O cara tá querendo estudar, quer fazer alguma coisa. Ou ela quer estudar e tal. Não dá certo. Uma hora ou outra vai acontecer. Um vai puxar mais para um lado e vocês dois vão estar se atrapalhando. Entendeu? Cara, o cara tem que pensar no futuro. Eu imagino que vocês pensavam muito, né? No futuro, em ter uma Uhum. família, em ter filhos e tal. E, e, e a gente tem que encontrar uma pessoa com o mesmo objetivo que o nosso. Tu pensava, e quando tu encontrou ela foi um encaixe perfeito. Ela pensava falar das mesmas coisas. Assim, você falar das mesmas coisas, conversar as mesmas coisas e ter as mesmas metas faz diferença, né? Até porque um fica dando força pro outro, não, vamos continuar e tudo mais, vamos dar força. Às vezes eu já tava cansada, dizendo, não, vamos começar, vamos continuar estudando só mais um pouquinho e tal. Ou às vezes ela já tava cansada, aí eu já fazia um resumo, não, bora ver Ver isso umas aqui, ver isso, questões. algumas questões e tudo mais. Tu tava falando aí da questão financeira também, cara, eu passei muito aperreio, entendeu? Em breve não passarei mais, mas teve um tempo que eu passei muito aperreio, tinha uma motinha velha e tudo mais, dava problema pra desgranha, entendeu? Aí eu ficava me imaginando assim, porra, será que um dia eu vou conseguir ter uma motinha melhor, vou conseguir trocar minha moto, será que um dia eu vou ter um carro e tudo mais, né? Então, tipo assim, são coisas que... aquela famosa frase, né? Só o estudo muda a vida. Entendeu? Você vai estudar, 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 até que vai chegar um momento que você vai mudar de vida. Você pode até não querer mais, mas você vai mudar. Cara, esses momentos assim que a gente passa, né? Essas dificuldades, né? O pneu da moto que furou, Furava. às 12 horas da noite na chuva, Já me aconteceu sabe? Eu já demais. passei por uma situação assim também. A corrente que sai, aí Sim. tem que engatar ali, cara. Uma vez aconteceu comigo que eu tava voltando do trabalho 2 horas da manhã,
a corrente partir. E eu ainda longe de casa, longe de casa. A sorte que passou um cristão lá que foi me rebocando, arrumou uma corda lá na minha moto e me levou até em casa. Quando ele fala longe, é longe É mesmo. longe. Iguaíba, menino. Cara, Ibaíba é longe. E vai bem Mas longe, ó. essas dificuldades que a gente passa, né, que tu já passou, isso aí só dá um sabor muito maior da vitória, né, cara? Porque Sim, tu olha pra trás e vê tudo que tu passou, tu fala assim, caramba, eu suportei tudo isso. Eu peguei chuva, eu andei com a minha moto quebrada pra até encontrar o próximo borracheiro pra trocar e tal, e sabe? E tudo isso só valoriza mais a tua história, entendeu? A história de vocês também, né? sim. Que agora vocês estavam na dificuldade, né? Construíram isso na dificuldade e agora vocês vão colher, né, os bons frutos do que vocês investiram lá atrás, que talvez vocês poderiam ter desistido, indo por um caminho mais fácil. Sim. Porque ter um salário mínimo para um solteiro até dá, mas a gente tem que pensar lá na frente, para ter uma família, para pagar um plano de saúde, para comprar um carro legal, para poder viajar, não dá, cara, não dá. Então a pessoa tem que realmente pensar muito bem no que ele está fazendo hoje para que ele tenha uma vida melhor lá na frente, né? E qual o recado aí que tu daria para uma pessoa que está assistindo agora esse podcast aí, que está assistindo esse agora e quer se motivar, tá pensando em desistir, não sabe, poxa, eu talvez passe por aquele momento lá no começo Sim. que tu teve que abdicar, que tu teve que dar uma pausa e ter uma base. Talvez ele nunca teve essa. Ele tá tendo dificuldades em alguma matéria e não consegue avançar. Qual o recado tu daria para essa pessoa agora? Assim, o recado que eu deixo, né, é que a dor é temporária, mas os ganhos vão ser para sempre. Entendeu? Às vezes a gente tá se desmotivando, a gente tá cansado, a gente acha que a nossa vida tá uma merda, que a gente nunca vai conseguir, né? Mas uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte: só o estudo muda a vida. Você vai estudar, estudar, estudar e você vai passar naquela prova que você tanto quer, você vai passar naquele concurso que você tanto sonha e tudo mais. Tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão do seu esforço. Você também não pode ficar em casa deitado no sofá, olhando Instagram, olhando Reels no Instagram, olhando TikTok e pensar, eu vou estudar só 20 minutinhos aqui por dia e vou passar. Entendeu? Às vezes tem uma pessoa que tá com uma dificuldade maior do que você, que não tem o conforto que você tem e tá comendo livro, tá estudando direto, entendeu? A necessidade, a gente costuma dizer o seguinte, que a necessidade faz o futuro, né? Tipo isso. Mas você também que tem um conforto ou que não tem, você não pode achar que a sua facilidade ou que a sua dificuldade é maior ou menor, entendeu? Você tem que se esforçar igual, entendeu? E se esforce, estude. Você trabalha, estuda, tá? Não tenho tempo e tudo mais. Meu amigo, arruma um tempo, vai estudando, entendeu? Até porque você não vai parar o que você tá fazendo só pra estudar e tudo mais. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem uma dificuldade. Aí, o que vai mudar a sua vida? É a forma que você vai conseguir se redobrar para achar um tempo, para estudar um pouquinho mais aqui, estudar ali e tudo mais. Ó, o irmão de Jéssica começou a estudar agora, né? Aí ele também já tá começando a estudar bastante e tudo mais. Ele disse que a hora de Pelo Estelar almoço, também. ele estuda pelo Pra Estelar também, SMTT. Massa. a gente que indicou e tudo mais. Aí ele já disse que a hora de almoço dele é muito grande. Né? Aí a gente pensou que ele ia dizer, eu vou dormir, descansar. Ele, que nada, minha hora de almoço, eu vou almoçar 10 minutos ali e vou aí estudar para edital da SMTT e tudo mais. Entendeu? É tudo um processo, né? E ela já virou referência, né? Tu já virou Sim, referência. Ele com certeza se viu, motivou com a história de sim. vocês. Pô, passou, minha irmã passou, meu cunhado e tal. Uhum. Dá pra mim também, Exatamente. A né? primeira coisa que a gente pensa, se eles passaram, por que que eu não posso também, né? Sim. Eles não fizeram nada de Poxa, na minha absurdo. família, né? Exatamente. Eles não fizeram nada de absurdo, nada de extraordinário para passar. É só você fazer o que tem que ser feito. É estudar, é sentar, é papirar e tudo mais. E tu, Jéssica, o recado que você daria, inclusive pro teu irmão, né? Que um dia ele vai estar aqui, que ele é aluno do Estelar, né? Um dia também vai estar por Se aqui. Qual o Deus recado quiser. daria pra essa galera? Bom, se Deus quiser, meu irmão um dia vai estar aqui, né? Dando uma entrevista, né? Passei, graças a Deus. E o recado que eu deixo é aquela amizade, aquele namorado, esposo que te estimula, que te liga na madrugada, te estimulando, né? É... Para você investir nessa pessoa e acreditar nos sonhos de vocês, que vocês vão muito longe. Exatamente, a gente tem que sempre estar junto de gente que está estimulando, que está realmente fazendo com que você busque algo melhor para sua vida e não te levando, né, para ruína. Cara, um relacionamento, né, que você escolhe bem a pessoa faz total diferença na tua vida. Total, total, total.
porque ela pode te atrapalhar, ou ele pode te atrapalhar, ou pode te levar para caminhos aí futuro magníficos, como o deles, que vocês vão ver as fotos no Instagram dele em breve, vai estar lá em Fortaleza e tal, curtindo Beach Park, nas praias lá. Pô, vai ser massa demais. Cara, obrigado, viu, cara? Foi um Na hora. prazer, foi um Obrigada a prazer você, conhecer amigo. mais da história de vocês. E eu quero desejar aí para vocês aí um futuro brilhante, uma carreira fantástica. Eu quero estar acompanhando as viagens de vocês. E é muito massa, cara. É muito massa ver de onde vocês vieram e onde vocês estarão daqui a alguns anos. Parabéns e vamos seguir firme vocês aí, ó, que um dia vocês estarão aqui também. Mas para isso, estudem, estudem para um dia também estar aqui no nosso Stellarcast. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.